Oi, gente! Eu sou Yasmin, eu moro na Alemanha há 3 anos e hoje vamos falar sobre as desvantagens de se viver aqui na Alemanha. Então, se você se interessa por esse tema, é só continuar assistindo o vídeo até o final. Bom, no último vídeo eu tratei sobre as vantagens de se viver aqui na Alemanha. E hoje eu vou trazer o oposto, as 10 desvantagens, na minha opinião, de se morar por aqui. Porque, infelizmente, a Alemanha não é um país perfeito, nem tudo são flores e a vida não é um morango. Nesse vídeo eu vou tratar da minha opinião, da minha vivência e da minha experiência. As pessoas possuem experiências diferentes, vivências diferentes. Além disso, a minha intenção não é de maneira alguma fazer com que com esse vídeo alguém desista de vir para a Alemanha. Eu particularmente gosto muito de morar aqui. Esse vídeo são só algumas curiosidades ou problemas que eu ou algum amigo meu enfrentou e que eu enxergo como uma certa desvantagem de se viver por aqui, ok? Então, sem mais delongas, vamos continuar. A primeira desvantagem de se viver na Alemanha, na minha opinião, é a xenofobia. Para quem não sabe o que é xenofobia, eu vou tentar explicar de um jeito bem simples. A xenofobia é a desconfiança, o temor ou a antipatia por pessoas estrangeiras ou imigrantes e, consequentemente, seus descendentes, o que pode gerar conflitos, danos físicos, emocionais, psicológicos para quem os sofre. Em resumo, a xenofobia é o preconceito contra o estrangeiro ou o imigrante. Aqui na Alemanha, como em qualquer lugar do mundo, existem sim pessoas preconceituosas. Infelizmente, aqui não é perfeito. Não estou dizendo que isso é uma particularidade do alemão ou que todo alemão é xenofóbico ou preconceituoso, jamais. Mas existe sim situações em que isso acontece. Às vezes a xenofobia ela vem disfarçada, ela é muito sutil, às vezes até mesmo difícil de se perceber. É um comentário, é o jeito que uma pessoa te olha, como, por exemplo, você perceber que você está com dificuldade de alugar um apartamento ou arrumar um emprego por ser estrangeiro. Em outras situações, esse preconceito ele é mais escancarado e, para mim, também mais doloroso, como alguém dizer na sua cara que o seu idioma estrangeiro, como, por exemplo, aqui o alemão, é muito ruim e que você tem que aprender isso para ontem, ou que você tem que voltar para o seu país. Enfim, esse tipo de coisa acontece, infelizmente, por aqui, em alguns momentos. E essa xenofobia, muitas vezes estrutural, leva também à segunda desvantagem, na minha opinião, que é você ter que se provar muito no trabalho para ter algum reconhecimento. É lógico que no Brasil a gente também tem que se provar, tem que mostrar serviço, tem que fazer por onde. Eu tenho a impressão de que aqui você tem que se provar muito mais, você tem que correr muito mais atrás para poder mostrar o seu serviço, para mostrar que você é inteligente. Às vezes isso é um pouco frustrante, porque você vê um alemão ou um outro europeu de um bom país desenvolvido, digamos assim, se destacar fazendo muito menos do que você faz. E infelizmente é uma coisa que acontece. Não tô dizendo que é em todo lugar, mas acaba acontecendo. A terceira desvantagem, na minha opinião, é o inverno longo e rigoroso. Oficialmente, aqui na Alemanha, o inverno começa no fim de dezembro e termina no fim de março. Mas lá para outubro, novembro, as temperaturas já caem bastante e elas só voltam a subir de novo pro final de maio, às vezes até junho. As temperaturas vão depender muito da região onde você está. Aqui no norte, por exemplo, o inverno, a temperatura varia aí por volta de uns 5 positivos até uns -5, -10. Menos do que isso já é uma coisa mais rara, mas não é totalmente impossível de acontecer. Ano passado, por exemplo, teve uma nevasca que durou aí mais ou menos uma semana, teve uma massa de ar frio polar que ficou pairando aqui e as temperaturas acabaram caindo para -15, -20. Isso durou aí uma semana, 10 dias, foi bem complicado. No geral, o inverno ele é um pouco rigoroso. Além das temperaturas serem mais baixas, acaba chovendo muito, ventando muito. E para mim, a pior parte
é a falta de luz solar, a falta de iluminação. Aqui durante o inverno, a luz do dia dura um pouquinho menos. Um pouquinho não, um poucão menos. Dura poucas horas, fazendo com que o sol nasça mais tarde e se ponha mais cedo. No solstício de inverno, ou seja, o ponto auge do inverno, o dia mais curto do ano, que acontece por volta do dia 21 de dezembro, mais ou menos o sol vai nascer quase 9 horas da manhã e ele já vai se pôr às 3 da tarde, o que faz com que o dia fique muito mais escuro. E é uma sensação um pouco esquisita às vezes, de que o dia não tá rendendo, sabe? É um pouco estranho. E algumas pessoas, assim como eu, podem apresentar alguns sintomas similares a uma depressão, que são sintomas como tristeza, falta de vontade de socializar, falta de vontade de sair de casa, cansaço excessivo, sono excessivo. E esse distúrbio tem um nome, é chamado de depressão de inverno ou Winterdepression. A quarta desvantagem de se viver na Alemanha, para mim, é o idioma. Não é novidade nenhuma que o alemão não é um idioma fácil, na verdade é bem complicado. Ele possui uma gramática e um vocabulário bem complexo, bem diferente para quem fala português. E até mesmo é bem diferente do inglês ou do espanhol, que são línguas em que o brasileiro tem um pouco mais de contato. Eu, por exemplo, tive que aprender alemão em 6 meses para poder começar a trabalhar aqui na Alemanha. Foi um processo bem difícil, bem estressante, e se vocês quiserem eu posso falar um pouco mais sobre ele por aqui. É só deixar um comentário aqui embaixo que eu vou ler e posso fazer um vídeo sobre. Aprender um novo idioma não é fácil, ainda mais quando é um idioma complicado, como o alemão, o que exige muitas horas, muita dedicação e acaba sendo um processo longo. Claro que com o tempo, conforme você vai falando, trabalhando, convivendo aqui na Alemanha, você acaba desenvolvendo mais o idioma, ele vai ficando mais fluido e menos complicado. Mas não deixa de ser difícil. A quinta desvantagem, na minha opinião, é a solidão. A Alemanha fica a quase 10.000 quilômetros do Brasil. É uma distância bem boa. E, infelizmente, na maioria das vezes, a gente vem para cá sozinho. No meu caso, eu vim com o meu marido. Mas minha mãe, meu pai, meus avós, minha irmã, todos ficaram no Brasil, o que acaba gerando muita saudade. Os imigrantes que para cá vêm, e para qualquer lugar do mundo que saiam do seu país materno, acabam passando por muitas vezes por processos de solidão e de saudade muito intensos, pela distância da família, dos amigos, até mesmo do convívio na sua terra natal, do contato com a sua cultura. Graças à internet, a gente pode conversar pelo FaceTime, pelo WhatsApp, acompanhar a família e os amigos pelas redes sociais, mas infelizmente isso não cura de vez a nossa saudade, o que faz com que para algumas pessoas a saudade seja mais difícil de lidar do que para outras. Por isso, eu realmente acho importante que, além do imigrante manter contato regular com a família e com os amigos através da internet, dos recursos que a gente tem hoje em dia, é também muito importante a pessoa estar aberta a fazer novos amigos, a fazer uma rede de apoio sólida aqui fora. Eu reconheço que isso não é uma tarefa fácil. Fazer novos amigos aqui fora, principalmente se forem amigos estrangeiros de outras nacionalidades que não a brasileira, é mais difícil ainda. Além pela barreira do idioma, da cultura, algumas nacionalidades são mais fechadas do que outras. Eu acho que quando a gente está aberto a esse tipo de situação, em algum momento pessoas boas vão surgindo na nossa vida para a gente poder fazer amizade e assim criar um vínculo social aqui. A sexta desvantagem de se viver na Alemanha, para mim, é a burocracia. Eu realmente acho que, em termos de burocracia, a Alemanha e o Brasil estão bem tete a tete. Porém, aqui na Alemanha, você vai ter que resolver todas as burocracias em alemão, o que dificulta um pouco mais a nossa vida, não é? E além disso, no Brasil você tem uma vida inteira para poder ir organizando as burocracias. E aqui na Alemanha você vai ter que resolver quase uma vida inteira de burocracia, de documento e de papelada em poucas semanas ou poucos meses, o que faz essa resolução da burocracia um processo
bem estressante. Além disso, aqui na Alemanha, eles não são muito adeptos a modernidades, digamos assim. Então, boa parte das burocracias você vai ter que resolver ou pessoalmente, ou por carta, ou por fax. Sim, fax. A última vez que eu vi um fax, eu acho que eu era criança no Brasil. Mas aqui é muito comum eles virarem para você e falarem: me manda esse documento por fax. E você fala: ué, mas eu não posso mandar por e-mail? E eles dizem: ah, não, por fax, toma o número. Ou então manda por correio, por carta. Toma aqui o número, o endereço. Parece que em boa parte dos lugares eles ainda não confiam muito em e-mail ou plataformas virtuais para resolver coisas mais importantes. Então a gente tem que lidar com muito papel o tempo inteiro. A sétima desvantagem, na minha opinião, é o aluguel. Aqui, alugar casa é muito complicado. O mercado imobiliário aqui é o fervo, ou seja, é muita gente para pouco apartamento. O que faz com que a busca por um imóvel seja também um processo estressante, seja um processo demorado e seja um processo caro. Alugar imóveis aqui na Alemanha, óbvio que o preço do aluguel vai depender de cidade para cidade, de região para região, o tipo de aluguel que você está buscando, 1 quarto, 2 quartos, apartamento, casa. Mas no geral, o aluguel aqui é um precinho bem salgado. Os apartamentos mais baratos normalmente estão em áreas não muito boas, ou afastadas, ou em Dorf, que são os vilarejos que não tem nada, basicamente, ou em prédios muito antigos, apartamentos muito acabadinhos. Então, você conseguir alugar um bom apartamento por um bom preço é difícil. Sem contar que, como eu disse, a concorrência é grande. Então, não é incomum você entrar num aplicativo, em sites de busca de aluguel de casa, por exemplo, ou de apartamento, você enviar 50, 60, 100 mensagens para imóveis diferentes e você receber uma resposta, 2 respostas, te chamando para uma visita. Isso quando você recebe. Além disso, quando você vai conseguir uma visita, você vai e tem que puxar muito o saco. Tem que elogiar o apartamento inteiro, mesmo que ele não seja muita coisa, porque a concorrência ela é bem grande. Então, se você der sorte, depois dessa visita, o proprietário do apartamento ou da casa ou o agente imobiliário vai te escolher dentre as outras 250 pessoas que visitaram aquele apartamento. Ou seja, é realmente muito concorrido. E os aluguéis são caros. Então, se mudar, procurar a primeira casa aqui é bem chatinho. A oitava desvantagem, na minha opinião, são os impostos muito altos. Aqui na Alemanha, o imposto ele não é uma taxa fixa. Ele vai variar. Existem milhares de classes de imposto. Ele vai variar principalmente baseado no quanto você ganha, ou seja, no seu salário bruto, e além disso, ele vai ter variações de se você é solteiro, casado, se tem filhos, se divide apartamento com alguém, se paga aluguel, se tem casa própria, se não tem. Ou seja, é um mundo de possibilidades. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, tem diversas calculadoras de imposto de renda alemão pela internet. É só cavucar que vocês vão achar para conseguir entender mais ou menos do que eu estou falando e conseguir calcular mais ou menos a porcentagem de imposto que será retirada do seu salário bruto. Além disso, como eu disse, quanto mais você ganha, mais imposto você vai pagar. Ou seja, quanto maior o seu salário bruto, menor vai ser o seu salário líquido. O que por um lado é bom, porque ele gera maior igualdade social, igualdade das rendas, e além disso, eu sinto realmente que o imposto ele é bem aplicado aqui para obras sociais, né, para a sociedade. Ele tem um retorno bom. Só que eu confesso que é meio triste você pegar o seu contra-cheque e você descobrir que 30%, 40%, 50% do seu salário vai embora em imposto. É bem chatinho isso, dá até uma dor no coração, sabe? A nona desvantagem, na minha opinião, é tudo relacionado à estética é muito
caro. No Brasil, eu era super acostumada a fazer unha toda semana, a fazer design de sobrancelha 2, 3 vezes por mês, a cortar o cabelo, pintar o cabelo no salão. Só que aqui na Alemanha, os preços são bem salgados para esse tipo de serviço. Por exemplo, um corte de cabelo feminino simples pode variar de 70 a 150 euros. É bem salgado. Isso só o corte. Se você quiser pintar num salão, fazer luzes, escova, penteado, unhas, design de sobrancelha, então, aí tudo fica muito mais caro. Não é incomum você ver que alguma alemã não faz esse tipo de serviço ou que faz em casa. E eu tive que me adaptar a essa realidade. Então, depois que eu vim morar aqui na Alemanha, eu tive que aprender a fazer minha própria sobrancelha, a cuidar das minhas unhas. E, por fim, a 10ª desvantagem de se viver aqui na Alemanha, na minha humilde opinião, é tudo é tranquilo até demais. Eu vou explicar. O que acontece? Aqui, os comércios, os restaurantes, costumam fechar muito cedo. Não é uma regra, mas, por exemplo, na minha cidade, não é incomum um restaurante, por exemplo, que serve jantar e tudo mais, fechar 9 da noite, 10 da noite. Eu não sou uma pessoa muito baladeira, eu não gosto muito de balada, enfim, mas eu curto sim um barzinho com os amigos, um restaurante e até mesmo os barzinhos que ficam abertos até um pouquinho mais tarde, tipo até 11 horas, meia-noite, eles fecham a cozinha mais cedo. Então, se você chegou no barzinho às 8, mais ou menos às 9 da noite, vai passar o garçom de mesa em mesa perguntando: vocês querem pedir alguma coisa da cozinha? Porque a cozinha vai fechar. E aí, mais ou menos entre 9 da noite e até o horário que fechar, por exemplo, meia-noite, eles só vão servir bebidas. Por um lado, isso é bom, porque os profissionais que trabalham no comércio, em restaurantes, enfim, podem ir para casa mais cedo descansar. Porém, é meio frustrante, é meio chato quando você decide ir jantar fora às 8 da noite e você percebe que o restaurante que você quer ir jantar fecha às 9. Além disso, o comércio também tem costume de fechar cedo. Então, quando dá por volta das 5, 6 horas da tarde, não é incomum você ver as portas se fechando e os vendedores expulsando os clientes de dentro das lojas para poderem ir para casa. É mais fácil você encontrar lugares que ficam abertos até mais tarde em cidades maiores e em grandes centros, como Berlim, Hamburgo ou Frankfurt. Mas mesmo assim, não vai ser muito comum você encontrar lugares que, por exemplo, ficam abertos até de manhã. Bom, galera, essas foram as 10 desvantagens de se viver na Alemanha, na minha opinião. E aí, gostaram? O que foi que vocês acharam mais diferente? O que achou mais absurdo? Deixa nos comentários que eu quero saber. Não se esquece de dar aquele like para ajudar, compartilhar o vídeo com os amigos, principalmente com aquele seu amigo que quer vir morar na Alemanha, e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo. Além disso, eu vou deixar minhas redes sociais em algum lugar por aqui, para vocês me seguirem por lá, para saberem mais sobre cotidiano, vida na Alemanha e viagens pela Europa. Bom, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tschüss!